Nós vamos começar essa edição falando do caso do pescador parnaibano que foi resgatado na tarde desta quarta-feira, dia 2, no litoral do Maranhão, após passar 20 horas no mar. De acordo com a Marinha do Brasil, Francisco das Chagas dos Santos Pinto, de 45 anos, caiu de uma embarcação pesqueira que estava a cerca de 200 quilômetros da costa maranhense. Francisco das Chagas caiu dessa embarcação por volta das 2h50 da madrugada de terça-feira, dia 1º de outubro. Os tripulantes chegaram a perceber, mas eles não conseguiram fazer o resgate por conta da visibilidade na região. As autoridades foram acionadas e as buscas só foram iniciadas nas primeiras horas da manhã de terça-feira. Segundo a Marinha, Francisco só foi localizado por volta das 22 horas. O pescador, que é natural de Luiz Correia, no Piauí, foi resgatado por um navio mercante. Após o resgate, ele foi trazido por um helicóptero da Marinha para São Luís e, em seguida, foi levado para uma unidade de pronto atendimento, que é uma UPA. O pescador será ouvido nesta tarde pela Marinha, que deve determinar a abertura de um inquérito para investigar as causas do acidente. Esse é também um assunto para Daniel Saturnino. Boa tarde, Saturnino. Foi muita sorte nesse caso do Francisco. Olá, boa tarde, Helder, e boa tarde você que assiste o Jornal da Costa Norte. Não é exagero nenhum dizer que o Francisco nasceu de novo. Imagine você passar aí 20 horas no mar, a 200 quilômetros da costa, nadando, boiando, um dia inteiro de sol, de sede, passando fome. Foi isso que aconteceu com o Francisco das Chagas dos Santos Pinto, que é natural de Parnaíba, mas a sua embarcação saiu de Luiz Correia, a embarcação pesqueira que tem o nome de Ramon. Essa é a embarcação. Agora, Helder, você falou que ele seria ouvido pela Marinha, já foi ouvido, e que ele teria caído do barco e a tripulação não conseguiu resgatar. O que chamou a atenção nesse caso, além da sobrevivência do Francisco, foi o fato de que ele declarou em seu depoimento para a Marinha do Brasil e também um inquérito que será aberto para investigar, que ele teria sido ameaçado por um dos integrantes da tripulação aí deste barco. E por isso acabou caindo na água, em circunstâncias ainda não conhecidas. É lógico que serão apuradas. Inclusive a Capitania dos Portos do Piauí e a do Maranhão, que deu todo esse trabalho junto com a Marinha do Brasil lá do Maranhão, mas a Capitania dos Portos do Piauí, que tem sede aqui em Parnaíba, já está ciente e trabalhando no caso. Inclusive, o proprietário responsável por essa embarcação já se apresentou, já foi identificado, e a tripulação daqui, dessa embarcação, onde Francisco estava, será ouvida, obviamente, para que essa versão dele aí de que teria sido ameaçado e que essas ameaças que nós não sabemos, repito, de que natureza essas ameaças foram, levaram ele a cair no mar. Aí o que aconteceu? Isso aconteceu por volta das 2 da manhã de terça-feira, dia 1º. Ele ficou de 2 da manhã o resto da madrugada, amanhã, à tarde, à noite. Quando deu 10 horas da noite, ele foi encontrado por uma embarcação da Marinha Mercante, que já havia sido acionada pela Marinha do Brasil, né? As embarcações ali presentes, a Marinha por rádio entrou em contato. Olha, todas as embarcações que estão nessa área onde houve essa queda do Francisco na água, ficaram em alerta. E uma delas, por sorte, você imagine a imensidão do mar e uma pessoa só ser resgatada, ser encontrada, e ela foi colocada aí, como a gente viu imagens, neste navio da Marinha Mercante, e pela manhã do dia seguinte, a Marinha do Brasil fez um trabalho aí de helicóptero e fez esse resgate de Francisco, que saiu aí completamente ileso. Foi no hospital, é lógico, depois de uma situação dessa, mas que passa muito bem, obrigado. Ele foi encaminhado para a casa de parentes que ele tem lá na região metropolitana de São Luís e deve logo em breve retornar para Parnaíba, onde ele reside. Inclusive, a gente tem um trecho da fala dele aí, do que ele falou em entrevista às emissoras de São Luís, do Maranhão, logo depois que se recuperou aí deste incidente, não sabemos nem como é que pode descrever uma situação dessa. Vamos ouvir. Um momento que ia desistir, que não ia conseguir? Rapaz, tem um momento que eu desisti, que eu ia, não vou conseguir não, vou morrer mesmo. Eu saber da coisa, não vou desistir não, vou botar pra frente. Aí quando eu assim, eu vi escurecendo, eu disse assim, aí eu pedi a Deus e pedi o presidente da Chaga, Jesus Cristo, me ajudasse para arrumar essa embarcação para mim. Aí quando foi escurecendo, eu vi uma luz do assim, diga para aquela cor lá.
Quando eu ia para trás, já vi foi um tapezão medonho. Eu digo, não, vou correr atrás daquele que é maiorzão. De trauma de alto mar ou vai voltar a pescar logo quando voltar? Agora não, dá um tempo. Dá um tempo. Depois você vai. Um pouco em terra firme. A hora, mas rapaz. Pelo menos por enquanto não quer acordo com a água, né? Ele mesmo disse aí que vai dar um tempo dessa atividade. Agora é bom ressaltar, como já foi dito, que foi aberto um inquérito no âmbito da instituição militar, Marinha do Brasil, e também um inquérito aí para apurar, um inquérito no âmbito da Polícia Civil, que vai apurar as causas desse acidente. Vai que ele tenha de fato sido ameaçado, como ele teria declarado em depoimento, então tem um culpado, né? Não foi um mero acidente, pode ter tido o cometimento de um crime aí nesse caso contra o Francisco, que por sorte, Helder, como eu disse, nasceu de novo. Realmente foi muita sorte do Francisco e ele se agarrou aí à proteção de um santo bem na hora mesmo, porque São Francisco, como ele disse, o protegeu, e o Francisco deve redobradamente agradecer pelo nome que tem e pela bênção que ele recebeu do santo, porque realmente só a fé poderia salvá-lo nesse momento. Mais de 20 horas aí à deriva no mar, sem nenhuma possibilidade talvez de resgate. E pelo que aconteceu, estão de parabéns também à Capitania dos Portos, tanto do Maranhão quanto daqui do Piauí, pelo resgate, pela ação de forma emergente e contundente aí que salvou a vida do Francisco. É isso daí. A gente acabou de ver aí as imagens do Francisco sendo resgatado. Nesse momento ele estava na embarcação da Marinha Mercante, que óbvio, por razões práticas, não poderia vir à costa, não é? Porque está ali no curso de um trajeto que estava executando o barco, então teve que ser resgatado por um helicóptero.